Glória a Deus. Mais uma vez é um privilégio estar aqui para trazer a palavra do Senhor, para aprender do Senhor com a sua palavra. Eu convido o irmão a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Romanos 1, 18 a 25. Esse texto eu já fiz um estudo na EBD, lá com os pastores que estão fazendo estudo de Romanos. Também já fiz um outro estudo na casa do pastor Lucas, tem gente que já viu 2 vezes. Mas eu não vou fazer o estudo completo, vou depois juntar com outro texto, para os irmãos terem uma novidade também, tá? Bem, mas Romanos 1, 18 a 25. Vamos ler. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra. Agora te pedimos, Senhor, que a Tua voz seja ouvida neste lugar. Silencie as vozes contrárias, em nome de Jesus. Queremos ouvir de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, na verdade, ele é muito rico. E, ao mesmo tempo, ele tem uma mensagem terrível para toda a humanidade. E é importante entendermos e compreendermos o porquê de ser terrível e saber o que fazer com essa informação, dessa terrível informação. Agora, antes da gente entrar no texto e destrinchar esta mensagem aqui, eu queria trazer algumas informações acerca da carta de Romanos. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preocupado com o objetivo de fazer um evangelismo, fazer missões na Espanha, de evangelizar aquele povo que ainda não tinha sido alcançado, que ainda o evangelho ainda não tinha chegado, que não havia pessoa nenhuma lá que conhecesse o evangelho para trazer a palavra do Senhor e levar salvação àquele povo. Ele sabia que aquele povo da Espanha precisava de salvação e, se caso não chegasse ninguém, provavelmente morreria e iria ao inferno. E Paulo, então, estrategicamente, ele entendeu que a igreja de Romanos, que não foi ele quem fundou, mas ele não conhecia todos, mas conhecia alguns da igreja de Romanos, e ele entendia que a igreja de Romanos poderia funcionar como uma base missionária, da qual ele passaria um tempo ali com aqueles irmãos, também compartilharia o evangelho com aqueles irmãos, até para que eles apoiassem o seu trabalho, e depois ele pudesse, no caminho de Roma, chegar até a Espanha. Fazia parte da estratégia geográfica e também estratégia humana, vamos dizer assim, política e também espiritual, porque ele contaria com o apoio dos irmãos ali. Então, no capítulo 1, ele começa a se apresentar, ele começa a falar acerca um pouco do seu plano, e ele, a partir desse momento do versículo 18, então ele vai expor, ele vai colocar a necessidade que os povos não alcançados têm de Deus, como no caso dele ali, a Espanha, e para nós, qualquer outro povo não alcançado. E eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu tinha uma dúvida, e essa dúvida pairava na minha mente, que era o seguinte: se de repente numa tribo mais longínqua, numa tribo lá de um aborígene desses que mora lá do outro lado do mundo, ou até mesmo num esquimó no meio do gelo, eu ficava pensando na minha
coisa de jovem, adolescente, eu ficava com essa dúvida. Se nunca chegar ninguém lá para pregar o evangelho, o que acontece com essa pessoa? Porque ela não teve a oportunidade de conhecer o evangelho, ela não teve igreja, ela não teve a Bíblia para ela ler, ou talvez nem soubesse ler, ninguém para ler para ela, nem na língua dela. Aí eu tinha essa dúvida, gente, se essa pessoa nunca teve a chance de se converter, vamos dizer assim, ela vai para onde? Deus vai levar ela para o inferno? Eu ficava com essa dúvida, eu achava assim, não, Deus é bom. Como Deus é bom, Deus é justo, e aí Ele é justo, então Ele vai dar uma chance, tem que ter uma chance. Mas se não chegar ninguém, então Ele vai ter que salvar, eu achava isso, vai ter que salvar. Mas o texto de Romanos que a gente acabou de ler, diz exatamente o contrário. E é impressionante como a palavra de Deus é que nos traz as informações corretas para a nossa vida, para tudo que formos fazer, para a nossa vida como igreja e como individualmente na nossa casa, na nossa família. E esse texto aqui, então, ele apresenta a realidade do ser humano e a necessidade do ser humano, inclusive aqueles que nunca foram alcançados pelo evangelho, pela palavra, por alguém que chegasse lá. E aí vamos lá, então a gente tem aqui, podendo dividir o texto poderia ter sido lido até o 32, porque ele completo, ele vai até o 32, por exemplo, do 18 até o 20, a gente tem a parte em que Paulo apresenta a revelação que Deus dá a toda a humanidade, é a chamada revelação geral na teologia, é a revelação que todo ser humano tem. Do 18 ao 20 nós vemos isso. Do 21 ao 23 que nós lemos, nós vemos já a rejeição que a humanidade tem e presta ao Senhor. Ela reconhece esta revelação e ela rejeita esta revelação de Deus. E do 24 até o 26, até o 25 que nós lemos, e também até o 32, nós temos aí a retribuição, o que Deus fará ou faz com a humanidade que o rejeita. Então vamos lá, no versículo 18 nós percebemos que Deus revela a sua ira do céu, e essa ira do céu nós podemos entender que é na consciência do ser humano. O texto não vai colocar aqui, apresentar aqui como a consciência, mas Deus revela a sua ira do céu contra toda impiedade e injustiça. E essa ira a gente sabe que é na consciência, porque a gente percebe ao longo das gerações, ao longo das eras, o ser humano está sempre em busca de uma religião, em busca de um Deus. E se pudermos calcular, só no hinduísmo existem aproximadamente 3 milhões de deuses, só no hinduísmo. 3 milhões de deuses, uma única religião antiga, que existe até hoje, também é contemporânea, 3 milhões de divindades que aqueles homens perdidos ali acreditam ser a salvação para a vida deles. E fora outras religiões, como tem as religiões antigas, as religiões egípcias e também religiões do nosso contemporâneas, que a gente conhece, espiritismo, todos os níveis de espiritismo. Você sempre vai ter divindades em que o homem procura e busca, e uma necessidade que ele tem de aplacar a ira dessa divindade, de acalmar a ira dessa divindade, porque na maioria dessas religiões, esse Deus, essa divindade que ele está procurando e querendo servir, está irado com ele, e ele precisa então agradar essa divindade para que essa ira seja aplacada. Nós vemos isso na história da humanidade, na antropologia, na história da religião. Então essa ira de Deus que é revelada ao homem, você percebe já na história. O homem tem uma necessidade de buscar a Deus, ele sente que existe Deus, ele sabe que existe um ser superior, ele não sabe o nome, ele dá um jeito de inventar um nome, ele dá um jeito de criar um nome, ou vários nomes, porque ele sabe que de alguma forma, dentro do seu ser, esse Deus está irado com ele. E mais, é pelo fato também, aí a gente vê em Gênesis 1, 26 em diante, que quando o homem foi criado, a imagem e semelhança do Senhor, essa imagem que, por mais que tenha sido manchada, arranhada pelo pecado, ela está no homem, ela está no ser humano, e essa imagem é a clareza que o homem tem ainda de que existe Deus, e de que ele precisa de Deus, e a fome que ele tem de Deus, a necessidade que ele tem de Deus. E não é à toa que ao longo das gerações, o ser humano então tem buscado deuses diversos, mas não busca o Deus verdadeiro. Isso é um fato, é um sintoma inclusive do pecado do homem. Então essa ira do céu é revelada na consciência do ser humano, porque ele tem a imagem e semelhança de Deus. O homem já tem uma necessidade de Deus e percebe essa ira de Deus a qualquer momento sobre ele, e ele tem que fazer alguma coisa, e ele se curva a qualquer coisa para resolver esse problema, mas não aquele que resolve o verdadeiro problema. Bem, e aí ainda no 18, essa ira ela é contra a impiedade, ou seja, contra ao homem
que busca religião em qualquer lugar, menos no lugar certo, que é em Deus. Então Deus, ele não aceita essa religião falsa que o homem tenta criar. Deus, ele não aceita e considera que o homem, então, ele é ímpio, ele não tem piedade, ele não pratica a verdadeira religião. Então é contra isso, é contra essa busca do homem a qualquer outra religião e não a dele, a verdadeira. Agora, a ira é contra a impiedade e a injustiça. E porque o homem não quer Deus, e porque o homem, de certa maneira, não vai querer Deus em nenhum momento, o homem também é injusto. E por ser injusto, ele comete atos de injustiça. E atos de justiça são aqueles que o Senhor aprova. Atos de injustiça são aqueles que o Senhor rejeita e reprova. E aqui, mais uma vez, Deus então está irado contra os atos do homem, atos que Deus não aprova, que o homem faz desde que veio ao mundo, e as gerações vêm fazendo, e as civilizações vêm fazendo, desde o indivíduo até as corporações mais grandiosas desse mundo. Ira contra impiedade e injustiça. Primeiro aspecto da revelação de Deus geral é essa, a ira de Deus. O homem tem uma noção dessa ira, mas ele não quer encontrar Deus, ele quer encontrar qualquer coisa, menos Deus. Bem, e essa ira é justa, e ela ocorre porque os homens, ainda no 18, suprimem a verdade pela injustiça. Esse verbo suprimir, ele no grego ele significa sufocar, afogar, literalmente matar alguém por sufocamento. Então é uma verdade que clama, é uma verdade em que Deus existe e está assinada, a assinatura desse Criador está no próprio homem. A busca do homem por Deus acontece o tempo inteiro, e o homem então percebe isso e ele suprime isso, ele sufoca essa verdade, ele esconde isso, porque ele não quer essa verdade, ele quer a mentira, ele quer dar outro jeito, ele quer inventar um outro Deus, porque ele não quer o Deus verdadeiro. Então os homens suprimem a verdade e Deus está irado contra isso. Os homens afogam a verdade e Deus está irado contra isso. E no 19 nós percebemos que essa ira é justa, porque olha o que o 19 vai falar: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, o que se pode conhecer de Deus já está sendo manifestado entre os homens. Então, se os homens não querem Deus e os homens sufocam a verdade, essa ira, obviamente, ela é justa. E diferente do que eu pensava com aquela ideia da pessoa da tribo, do indígena, ou de qualquer outro, ou até mesmo uma pessoa que ficou, sei lá, foi para a lua e só voltou hoje. Mas assim, o fato é que a pessoa onde ela estiver, e não tiver ninguém para pregar o evangelho para ela tem uma revelação de Deus. E ela, da parte de Deus, essa ira que está sobre ele é justa. Porque o que se pode conhecer de Deus está sendo revelado para toda a humanidade. Essa revelação é terrível, porque ela não tem o objetivo especificamente de salvação, ela tem o objetivo de condenação mesmo. E aquele que rejeitar esta revelação será condenado e será indesculpável. Esse é o objetivo dessa revelação. Mas também é o objetivo para dizer para o homem: procure, porque eu tenho uma outra revelação superior. Procure. E a palavra de Deus nos garante e promete, né? Nós que já temos acesso à revelação especial de Deus através de Jesus Cristo e sua palavra, a palavra de Deus vai dizer que aquele que procura, encontra. E o problema é que o homem não quer procurar. O homem encontra as pistas, a pegada de Deus, as pegadas, ele não persegue essas pegadas, ele vai por outros caminhos. Ele não aceita que o Deus verdadeiro é um Deus poderoso e que coloca o homem não no centro do universo, mas totalmente na periferia desse universo. E o homem não aceita isso, por causa do seu próprio pecado. Então essa ira é justa, e Deus, esse é o aspecto da ira, obviamente, da ira na consciência, no interior do homem. Agora temos um aspecto exterior dessa revelação de Deus, a revelação geral, que aí já não é mais uma revelação da ira, mas são revelações agora dos atributos de Deus, que percebem-se na natureza. E aí o versículo 20 é categórico, e esse aí é para não deixar dúvida: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aí fecha a questão. Paulo está querendo dizer: eu preciso pregar lá para a Espanha, lá na Espanha, naquele território, porque esses homens estão lá
rejeitando a Deus, a verdade, sufocando a verdade, e eles são indesculpáveis diante de Deus. Então Paulo, quando escreve essa parte da carta, ele está apresentando essa necessidade, assim como para nós devemos lembrar que a humanidade carece desta maneira. Há uma urgência em cumprirmos a missão, porque o ser humano está perecendo em seus delitos e pecados e tudo mais. E aí o texto 20, então ele vai revelar o seguinte, o versículo 20, e vai dizer que o eterno poder, os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina são revelados, são vistos claramente. Eterno poder, ali você já percebe então que eterno poder, então a natureza revela que Deus é eterno, um atributo fundamental do nosso Deus, que ninguém pode ter a não ser o próprio Deus, e que o nosso Deus tem poder, é poderoso, até porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então o eterno poder de Deus tem sido visto, os seus atributos têm sido vistos, a sua natureza divina tem sido vistos. E essa percepção dessa revelação, ela é clara, tem sido vistos claramente. Não tem como alguém dizer não estou vendo, não tem como, pode mentir, pode sufocar, pode afogar a verdade, mas dizer não estou vendo e falar que isso é verdade, não, isso é mentira. Ele está vendo, todo homem vê a revelação de Deus, todo homem percebe a revelação de Deus. É claro que o homem, nos seus delírios e contaminado pelo seu pecado, em algum momento ele vai mentir tanto para si mesmo e para o mundo, que ele acredita naquela mentira que ele conta. Mas o fato é que se fizer uma sondagem dentro do seu interior, dentro da sua consciência, ele lá dentro ele sabe que existe Deus. Até mesmo um ateu, até mesmo aquele que se diz ateu, ele sabe que existe Deus, ele sabe tanto que ele precisa de fé para crer que não existe. Porque o princípio do ateísmo é que é uma certeza da parte do ateu que não existe Deus. E uma certeza sem comprovação é o quê? É fé. E ele tem fé que Deus não existe. Essa fé, obviamente, não ajuda nada, pelo contrário, o condena, mas ele tem fé. E como toda religião que precisa de fé, ele tem seus dogmas, ele tem suas crenças, e ele tem também seus missionários e defensores. Então, de certa maneira, até mesmo o ateísmo, que nega a existência de qualquer ser superior, transcendental, que transcende a matéria, que é espiritual e superior a todo esse mundo material e natural que vemos, até mesmo o ateu, então, ele é um religioso. E o Deus dele é a certeza de que não existe Deus. E ele serve a esse Deus muito bem. O problema então é que todo ser humano está vendo essa revelação, e é interessante que essa revelação na natureza, ela é clara, ela é antiga, e ela é antiga porque ela está presente desde o início, desde Adão e Eva, e desde os primeiros, como Adão e Eva e os demais que vieram, e vai estar presente até as próximas gerações, até o último dia. E ela é universal porque ela não tem tempo, não tem local, ela não tem lugar, ela não tem nada. Em qualquer lugar que você estiver do universo, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer tempo do universo, você e eu, toda a humanidade tem a revelação de Deus. E aí ainda no 20, essa revelação, então, claríssima, torna os homens indesculpáveis. Significa, essa palavra indesculpável vem da palavra de apologia, apologética ou apologia, e significa do grego de um argumento jurídico. Um argumento jurídico. O homem, diante do julgamento eterno de Deus, no tribunal de Deus, ele não vai ter argumento jurídico para dizer para Deus: mas eu não tenho culpa que não chegou informação para mim, não tenho culpa, o Senhor nunca mandou uma igreja lá, não, nunca mandou. Mas a revelação está clara na natureza, está clara dentro dele e também na natureza. E mais, meu irmão, aí vamos até exemplificar. Eu lembro quando eu fui às cataratas do Iguaçu. É impressionante, como muitas outras obras de Deus na natureza, na criação. Mas eu lembro aqui das cataratas, e eu como crente, acredito que todo crente que serve a Deus fielmente, que é um servo de Deus verdadeiro, no primeiro impacto que ele tem com algo tão grandioso quanto a catarata do Iguaçu, é lembrar do Criador, é lembrar do poder desse Criador. Até no caso de se render e dar glória. Claro que não necessariamente eu ajoelhei lá na hora e fiquei, mas no meu coração, no meio de um monte de gente ali que estava achando tudo legal, bonito, no meu coração eu lembro que eu glorifiquei ao Senhor e lembrei qual é o meu tamanho diante desse Deus. Então a natureza comprova. Talvez quando você pensa assim, mas eu vejo um passarinho, mas gente, um passarinho desse tamanho voar
funcionar, aquela máquina biológica dentro dele funcionar, aquela circulação sanguínea. O coração, que é uma bomba, que a qualquer momento pode parar, mas não para, só no dia que Deus mandar parar. A verdade é que tanto na visão macro do planeta e do universo, como também na micro, e aí seria mais a microbiologia e a microfísica também, nós percebemos a revelação de Deus, em todos os aspectos. Nós percebemos a assinatura de Deus, nós percebemos que Deus, quando cria o ser humano, o código genético são informações que não caberiam numa biblioteca, mas estão dentro de nós. Então, meus irmãos, essa revelação é clara, e essa revelação é interessante porque o ser humano que não quer Deus, obviamente ele nega, rejeita e faz o que ele quiser com essa revelação, mas ele não encontra o Deus verdadeiro. Agora, aquele que serve a Deus, quando está diante da revelação geral, a revelação natural, o ser humano verdadeiro, piedoso diante de Deus, ele consegue fazer até uma ciência honesta, praticar uma ciência honesta, desenvolver uma disciplina, dentre várias outras disciplinas, honesta e correta. Agora, aquele que não serve a Deus, por mais honesto que ele queira ser, o fato é que ele não quer Deus, e quando ele vai fazer a ciência dele, vai desenvolver a teoria dele, a tese dele, ele vai partir do ponto de que Deus não existe, e ele já começou errado, e obviamente vai terminar errado. Mas nós, como cristãos, temos a capacidade de até mesmo fazermos uma ciência honesta, e não é à toa que a igreja do Senhor, a igreja no período da era moderna, a igreja então ela foi uma precursora da ciência moderna. Foi através da igreja que observava as obras do Criador, ela desenvolve a ciência. Mas depois dessa fase, quando o ser humano então naquele período do iluminismo, então passou a defender mais claramente o ateísmo, então toda aquela ciência que era correta, percebia, né, a assinatura do Criador na natureza, e ia encontrando as pistas do Criador. Aí o ser humano foi fazer uma ciência desconectada com o Criador. Mas isso é só um parêntese. Então, ainda no nosso texto aqui, agora já na parte do 21 a 23, nós vemos então a rejeição que os homens têm contra Deus, e Paulo vai falando aqui. No verso 21, por exemplo, a gente já percebe logo no início que toda a humanidade, então Paulo vai dizer, tem um conhecimento de Deus. Paulo vai dizer, porque tendo conhecido a Deus, ou seja, toda a humanidade conhece a Deus. É isso que Paulo está falando. De um jeito ou de outro, toda a humanidade conhece a Deus. Tendo conhecido a Deus, e aí vai dizer que essa humanidade não glorifica e não dá graças. Se eu como crente, você como crente, quando contempla as maravilhas da criação, você dá graças e glória e se prostra diante de Deus, o homem sem Deus, ele vê tudo isso, vê toda essa revelação, ele não glorifica e nem dá graças a Deus. Ele não se curva, a humanidade não se curva a Deus, quando vê a revelação de Deus em tudo que foi criado, no universo como um todo. E essa deveria ser uma resposta natural a qualquer homem, se prostrar diante do ser superior, que tem poder para até acabar com ele naquele momento. No mínimo isso, no mínimo por medo, até, mas nem por isso. O homem é tão sem noção, que nem medo ele tem de Deus, nem medo ele tem. Bem, e aí no 21 ainda, o Paulo vai dizer que os raciocínios dos homens se tornaram fúteis, inúteis, não chegam a lugar nenhum. Os seus corações então se obscurecem, porque eles estão se abastecendo de raciocínios inúteis e fúteis. O homem vive em trevas espirituais e em trevas naturais do conhecimento, a ausência de conhecimento de Deus, apesar desse conhecimento estar à disposição de toda a humanidade, porque o homem não quer, o homem rejeita, o homem não se prostra diante desta revelação e deste conhecimento. Então, aí daí que vem esses pensamentos inúteis, pensamentos fúteis, tais que nós podemos perceber algumas filosofias mundanas, filosofias humanas. Aí você vai ter o iluminismo, que vai partir da ideia de que Deus não existe. Você vai ter, por exemplo, além do iluminismo, o racionalismo, o empirismo, que são posições em que acreditam naquilo que vê. Só que ele vê a revelação de Deus, mas aí ele esconde e nega. Esse aqui é terrível, já começa fazendo uma ciência mentirosa, e aí ele vai com pensamentos fúteis, evolucionismo de Darwin, e aí
no caso do original, né, de Darwin, não vou nem falar das revisões, já vai para a 4ª revisão. Se o evolucionismo de Darwin já está indo para a 4ª revisão, obviamente tem alguma coisa errada nisso. Mas o fato é que o próprio Darwin, ele parte do princípio que ele não acredita em Deus, não existe Deus, ele perdeu pessoas importantes na família dele, ele estava deprimido quando ele começa a desenvolver essa teoria, e ele parte de uma ideia então que não há Deus, e as coisas vão acontecendo ao acaso, aleatoriamente, e meu irmão, não existe isso. Quando você olha para o ser humano, você vê claramente que não tem como matematicamente, e aí eu falo como professor de matemática, estatisticamente, não há como algo acontecer ao acaso, dessa maneira, e sair um ser humano com essa riqueza de informações biológicas, com essa capacidade de fazer tantas realizações. Apesar do homem ser mau, pecador, o homem ainda tem capacidade de realizações, só do homem, fora toda a natureza e o universo. Mas Darwin, então, ele vai desenvolver isso. Mas o homem gosta tanto de fugir de Deus, gosta tanto de negar a Deus, que quando as pessoas ouvem essas propostas, essas sugestões, essas teorias, são teorias não comprovadas, o homem fala, não, bem, vamos chamar já de ciência e vamos dizer que foi comprovado, porque eu gosto disso, porque é bom para o meu ouvido, é bom para o meu pecado, massageia meu ego, porque não tem ninguém maior do que eu, a não ser eu mesmo. Então o ser humano gosta disso, e isso vai para as nossas escolas, e é estudado. E eu digo o seguinte, temos que estudar, mesmo que não seja bíblico, temos que estudar. Estuda, tira 10, passa, pega o diploma, faz agora a obra de Deus. Faz a obra de Deus como quem não creu naquela palavra, mas como quem crê na palavra de Deus. Mas o fato é que o ser humano, então, ele vai se perdendo nesses pensamentos fúteis, inúteis, e aí você vai ter muitas outras coisas, e às vezes tentando até citar, pegar ideias do próprio Cristo, né? Aí você vai ter comunismo, você vai ter marxismo, que pega ideias de Cristo, não, vai falar da igreja primitiva, que tinha tudo em comum, aí vem a ideia de comunismo, mas é uma distorção, e o homem que desenvolveu isso, no caso Marx, dentre outros que desenvolveram, é outro que não crê em Deus. Então parte sempre do primeiro ponto. O ponto é, não existe Deus. E aí ele começa a desenvolver todo o pensamento dele a partir do momento em que não existe Deus. São só exemplos de pensamentos que o crente que crê em Deus, obviamente, e que tem uma experiência com Deus, não deve nem flertar com isso, não deve nem considerar isso. Não deve. Ele tem que rejeitar, porque parte do início errado. Deus não existe. Ah, mas é possível pegar a ideia boa lá no final? Provavelmente não. Provavelmente não, porque começa errado, termina errado. É um desvio aqui no início. Gente, aqui é o caminho para Deus, entre aspas, né? E aí aqui a ciência começa já a se desviar. Quando estiver lá no final, está bem longe. Está bem longe. Não vai encontrar, obviamente, o Senhor. Então são pensamentos. Aí alguém pode falar, você não mencionou capitalismo, porque a gente está vivendo um período polarizado, de novo no Brasil. Bem, capitalismo também não vai levar a lugar nenhum. Talvez ele tenha começado, não sei, bem, pegando ideias até do cristianismo, talvez, a ideia de propriedade privada e uma série de outras coisas, direitos individuais, direitos coletivos, ok, mas ele em algum momento se desvia, ele em algum momento abandona o Senhor, ele em algum momento acredita nele. A ideia do capitalismo é importante, não o próprio Senhor, não a própria direção e a palavra de Deus. Aí quando ele faz isso, como qualquer outro pensamento, é rejeição à revelação de Deus e vai terminar na escuridão. A verdade é que, meu irmão, devemos então estudar, aprender aquilo que deve ser ensinado, mas devemos também sempre retornar ao início de tudo, como diz a canção, em que vai dizer no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, no princípio Deus. Eu não vou nem completar o verbo. No princípio Deus. Então tem que ter Deus. Se o homem não parte do princípio em que tem Deus, ele está equivocado e vai chegar na escuridão. Aliás, ele já está na escuridão e vai só se aprofundar mais nessa escuridão. Bem, e essa rejeição é isso. Pensamentos inúteis, e aí o homem vai se achando bom demais. Ele perde o senso de avaliação, ele perde o senso daquilo que é bom. Aí o Paulo vai falar no 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O homem começa a se achar sábio, começa a se achar grande cientista, começa a se entender como bom. E essa é a humanidade que a gente vive e que a gente tem que fazer e cumprir a missão. O homem se achando muito bom, se achando sábio. E na verdade Paulo vai dizer que ele é louco. E no 23 Paulo reforça e diz: e trocaram a glória do Deus imortal. Aí o homem revela logo o que ele quer. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal,
bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Se tem uma classe ou uma categoria de homens que vai dizer, eu não me prostro para nada, então ele serve aquela certeza de que Deus não existe, aí já tem as outras categorias que se prostra a qualquer coisa, que não seja o Criador, mas a criação. E aqui fica claro que o que deve ser adorado não é a criatura, não é a criação de Deus, mas é o Criador. E aí Paulo já vai quebrando a ideia do panteísmo, em que vão dizer que tudo é Deus, Deus está em tudo, no sentido de que a criação é Deus, então vamos abraçar a árvore e nos conectar com Deus interior. Não existe isso. A revelação de Deus não é isso. A revelação de Deus é clara, é totalmente distinta do próprio Deus. E aí, meus irmãos, então o homem passa a adorar deuses inventados, e aí Deus apresenta a sua retribuição. Versículos 24 até o 32, eu não li, nem vou ler, mas vou dar uma pincelada. Em primeiro lugar, essa retribuição, o juízo de Deus, ele é no tempo eterno e também no tempo cronológico. É na eternidade e no cronos. É no tempo futuro, na eternidade e também nos dias de hoje. O versículo 24, ele vai dizer: por isso Deus os entregou. Por tudo isso, toda essa rejeição, Deus os entregou. E aí vai falar, impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos. Então Deus entrega o ser humano ao que Ele quer. Você quer o quê? Você quer pensamentos fúteis, escuridão? Eu entrego você a isso. Você quer o quê? Você quer seguir o seu coração, que é enganoso? Então eu te entrego a isso. E você vai sofrer a consequência, a punição de seguir esse caminho. Que em nada tem a ver ainda com aquela questão do lago de fogo. O lago de fogo é posterior. O homem sofre já a punição de Deus aqui, e vive de certa maneira, em condenação aqui, na terra. O homem está assim, e esse texto vai desenvolvendo, vai do 24 até o 32, em 3 momentos, e são 3 níveis de profundidade que o homem vai entrando, vai aprofundando, vai decaindo, degradando e sofrendo as mazelas daquilo mesmo que ele quer. E em 3 momentos, Deus, então Paulo vai falar que Deus entrega o ser humano, os entregou às suas concupiscências, entregou aquilo que ele quer, os entregou. A retribuição justa de Deus é entregar. Você quer fazer isso? Então faça. E aí Deus, que é rico em misericórdia, Deus que está sempre nos livrando de todo mal e livra todos, inclusive a graça comum que vai ser expressa na palavra de Deus, como por exemplo, o sol brilha para todos, a chuva cai para todos também. Então isso acontece, mas vai ter um momento em que Deus vai tirar o pé do freio. Deus vai tirar o pé do freio e falar, agora vai ladeira abaixo aí, porque eu não vou mais proteger. Vai ter de tempos em tempos, como o nosso caso, da nossa nação. Deus, a gente percebe claramente que o freio de Deus agora, Deus tirou o pé. E a gente já não tem mais direito, né? Governante, presidente, dinheiro, economia. E agora saiu a condenação aí em primeira instância do nosso ex-presidente Lula. E a gente está indo a ladeira abaixo como país, como nação. Assim como a sociedade, assim como aqueles que não creem em Deus. Deus, vocês querem isso? Então vocês vão ter isso. Agora, essa é a realidade do ser humano. Em contrapartida, Jesus vai dizer em Mateus 28, 18 a 20, rapidamente para a gente terminar. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou aquela versão, estarei convosco até a consumação dos séculos. Bem, a gente percebe claramente aqui, a humanidade carece, necessita, já está de certa maneira sofrendo o inferno em sua vida. A humanidade, inclusive aqueles que ninguém nunca chegou, já está sofrendo. E aí Jesus então conquista a autoridade sobre a morte, quando ressuscita e vence a morte, nos dá a salvação. E ele diz, foi-me dada então toda a autoridade no céu e na terra. Através da ressurreição de Jesus, ele conquistou essa autoridade, e pelo poder da sua ressurreição, ele vai nos capacitar, nos chamar e nos direcionar para a vida eterna e também para a missão de alcançar e levar o evangelho a toda criatura. E aí ele ordena primeiro a ir por todo mundo, a ir por todas as nações. Por causa da sua autoridade, Jesus ordena a irmos a todos os lugares, desde os lugares mais pertos, como por exemplo, por que não, né? Na nossa casa, no nosso quarto, no cômodo ao lado,
para fazer a missão de Deus, como também nos lugares mais longínquos, como do outro lado do mundo, aqui no Brasil, tem a Austrália, tem o Japão, e lugares em que realmente é muito difícil se chegar. Deus nos ordenou e Jesus nos dá essa missão, a missão que é de Deus, que nos foi confiada, de ir tanto no lugar mais perto, quanto no lugar mais longe. O importante é ir. Alguém vai dizer, mas eu não tenho chamado para a África. Ok, você tem chamado para a sua casa, você tem chamado para o seu vizinho, você tem chamado na sua igreja. Você tem chamado, não importa onde. Você dá um passo para cá, você já foi para algum lugar. Você mudou de lugar. Você dá outro passo para cá, você já está em outro lugar. Então esse verbo ir funciona para você até quando é perto. Só é desculpa de preguiçoso. Mas é verdade que o crente verdadeiro, ele não é preguiçoso. O crente verdadeiro, ele prega tanto no quarto ao lado, na sala ao lado, na casa ao lado, como também no lugar mais longe que ele puder ir. Ele sabe que a humanidade está perecendo dessa maneira que foi apresentada através da carta de Romanos. O ser humano, ele tem que ir e fazer discípulos. Aí vamos ver aqui. Ele ordena a fazer discípulos batizando. Então, cumprindo essa ordenança do batismo, não adianta inventar uma religião nova, não adianta fazer coisas diferentes. Vamos batizar com vento, vamos batizar com água colorida. Não, é batizando conforme Jesus fez e nos ensinou. Tem que fazer discípulos. E o objetivo é pregar o evangelho para se fazer discípulo. Aí é que está, e fazendo discípulos batizando. O evangelismo não é preguei. Lá, foi lançada a semente, aí joga lá a bomba e sai correndo, deixa explodir. Não é assim que é o evangelho. O evangelho é você levar, no que você puder permanecer e Deus te autorizar, permaneça. Porque o objetivo é fazer discípulo. E se não puder permanecer, nós devemos então pedir a Deus e pedir orientação que outro possa continuar a missão. Até porque o texto que a nossa irmã Camila falou vai dizer que um planta e outro colhe. O fato é que o objetivo de nós como igreja é fazer discípulos. Se eu vou levar o evangelho, eu não posso abandonar essa missão sem antes colocar alguém para continuar. Mas tem gente que vai lá, prega, tá bom, tá pregado, agora o Espírito Santo vai convencer. Ele vai convencer, mas nós não devemos trabalhar de maneira desleixada. Nós devemos fazer discípulos, a ordem é clara, fazer discípulos batizando, e agora também fazer discípulos ensinando a obedecer, ensinando a escritura, ensinando a palavra, ensinando qual é o caminho, qual é o caminho, que aquelas pegadas que ele via e tentava esconder e negar, agora ensinando qual é o caminho. Nós sabemos, Jesus Cristo é a verdade, é a vida, Jesus Cristo é o caminho. Bem, e é interessante que quando ele dá essa ordem, ensinando a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado, ele vai dizer, eis que estou com vocês, eis que estou convosco todos os dias. Então Jesus vai dizer, faça isso, faça discípulo, vai pelo mundo todo, vai por onde você puder ir, e saiba, quando você fizer a missão que eu estou te dando, então saiba, eu estou com você. Eu vou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. A vitória da missão é garantida por aquele que deu a missão, que é o Senhor Jesus. Ele nos garante sucesso na missão, porque vai estar com a gente todos os dias. Ele inclusive disse que enviaria o Consolador, e o Consolador habita em nossos corações, e Ele está conosco. E Ele também disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele também estaria. O fato é que nós não estamos sozinhos, e aquele que deu a missão nos ajuda a cumprir a missão. Às vezes até faz a missão melhor do que a gente, porque tem hora que a gente apronta com o Senhor, mas o Senhor ainda assim permite e conserta aquilo que a gente está errando. Mas Ele diz, igreja do Senhor, cumpra a minha missão, faça discípulo batizando, faça discípulo ensinando, vá por onde tiver que ir, pelo mundo afora, e faça discípulos, eu estou com vocês. E a conclusão que a gente tem desse texto é a urgência da missão. Se a humanidade perece, se a humanidade sofre, se a humanidade está em inferno nesse mundo, então nós devemos correr, nós devemos ir rápido, nós devemos ser acelerados nesse processo de missão, e não ficarmos discutindo pormenores, a não ser que sejam por maiores, coisas importantes, mas devemos parar de discutir, parar de resolver as nossas questões e passar a cumprir a missão do Senhor. E a missão, como eu disse, é lá longe e aqui também. Aqui dentro desta igreja, com praticamente 3.000 membros, há pessoas que ainda não conhecem Jesus e que acham até que conhecem. E precisamos nós como igreja ajudar essas pessoas, discipular essas pessoas. E não é uma tarefa apenas dos líderes, mas de cada crente. Porque um crente que não faz missão é um impostor, não é crente. Um crente que não cumpre a missão, ele não é crente de verdade. Ele precisa de salvação.
Ele é mais um campo missionário. Então eu convoco a igreja, conclamo a igreja, os irmãos, temos que ser urgentes na missão e diligentes também, cuidando de cada detalhe, sabendo que Deus está conosco, Jesus caminha conosco nessa missão e nos dá a vitória, e que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção que expressa esse momento, que expressa essa realidade, que nós como igreja temos um chamado, temos uma missão, e nós não vamos parar até o último dia. Vamos cantar essa canção. Senhor Deus, entendemos com esta informação terrível de que a humanidade sofre, e entendemos o nosso papel, a nossa missão. Vamos cantar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Os homens. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. As mulheres cantam. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Glória ao teu nome, Senhor. O Senhor nos chamou por uma missão importante, nobre. Muitos os anjos queriam fazê-lo, mas é para nós. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Fuja da missão, não fuja da direção que Deus tem te dado, porque há muito para fazer, há muito a realizar, e o Senhor garante a vitória. Há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. A missão do Senhor é urgente, devemos prosseguir, não importam as lutas e as adversidades. O Senhor nos chamou, nós temos um chamado desde o ventre. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão
Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Porque nós temos Tenho chamado. Glória ao teu nome, Senhor, que possamos cumprir a tua missão. Vamos, curve seus olhos, feche, né, os seus olhos, curve sua fronte. Vamos orar e com a bênção apostólica eu quero encerrar esse culto. Muito agradecido a Deus por essa noite missionária e que fique com você o despertamento. Você pode ser alguém compartilhando vida conosco quinta-feira, de 8 às 11. Esteja você onde estiver, querendo estar aqui conosco, venha. Esteja quinta-feira, de 8 às 11, venha compartilhar a vida. Você pode ser um missionário, vem 90, né? Vem 100, 200, é só Deus chamar. Numa universidade, numa casa, né? Num bairro, em outro país. O importante é quando Deus disser, é com você, você diz assim, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? Com a bênção apostólica eu encerro o culto, que Deus a todos abençoe. Pai, muito obrigado pelo culto missionário desta noite e pela igreja que quer fazer missões. Ensina-nos cada dia mais a fazer missões e a obra missionária. Quando o culto é findo entre nós e aqui na igreja, eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom final de semana.